Eu passei uma tarde bem complicada, porque normalmente a gente tem provas para corrigir, eu tenho provas para corrigir, mas normalmente as provas elas ocorrem semanas distintas de cada uma das séries, né, que eu dou aula. E essa semana acumularam todas as provas numa semana só, então todas as provas dá para corrigir. E eu estava assistindo lá um podcast, e nesse podcast estava lá o pastor Hernandes, né? Ele falando algumas coisas, muito sábio aquele pastor, né? Pessoa que estuda, estudioso também da palavra do Senhor, e ele citou algumas coisas lá. Eu falei, puxa, eu podia aproveitar essa situação, aquilo que eu vi ali, e passar para a igreja. Eu tenho aquilo na cabeça aí. Mas ao chegar aqui, irmãos, eu não senti de Deus que era aquilo que eu precisava trazer aos irmãos. E me vieram coisas à cabeça. Eu peguei um caderninho ali, comecei a anotar rapidamente aqui, e fui anotando as passagens bíblicas que me vinham à cabeça. E eu entendo que o Senhor tem algo diferenciado para nós esta noite. E é naquilo que nós precisamos ser enquanto cristãos. Os irmãos já se perguntaram por que, por exemplo, um padre, ele usa batina, ele usa uma veste diferenciada. Os irmãos já se perguntaram por que, quando um cardeal que veste uma roupa vermelha se torna papa, ele passa a usar uma roupa branca? Os irmãos já se perguntaram por que os judeus usam kippah e os muçulmanos usam lá os seus lenços? Nós já paramos para pensar em cada uma dessas situações? E não é só isso. Os irmãos já perceberam já repararam que quando os irmãos entram no hospital, normalmente os médicos estão vestidos de branco. E quando você entra no tribunal, normalmente os advogados estão de terno e gravata. E se for diferente disso, eles não podem entrar. Existe, irmãos, a necessidade de identificação. As pessoas, esses indivíduos, eles precisam ser representados, eles precisam ser reconhecidos à medida que forem observados. E não é diferente com aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Desde o primeiro instante, quando o Senhor, ele separa para si um povo, ele põe uma marca no povo e diz: olha, quem tiver esta marca, este será considerado e mostrará ao mundo que é o meu povo, faz parte do meu povo. E quando Deus separa Abraão, lá no livro do Gênesis, vamos abrir a Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 10. Então, Deus, ele chega a Abraão e vê graça em Abraão. E ele resolve separar Abraão e a partir de Abraão criar ali então uma descendência, e essa descendência será chamada o seu povo.
Abraão, sai da tua terra, deixa aí a tua parentela e vem. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu ao Senhor. E num determinado momento, lá no capítulo 17, versículo 10, Deus faz um pacto com Abraão, uma aliança, um contrato, e diz assim: este é o meu pacto que guardareis entre vós, entre mim e vós, e quem? A tua descendência depois de ti. Todo varão dentre, o que ele precisa fazer? Dentre, vulgar para aquele que me minha Bíblia parou. Olha isso. O que ele vai fazer? Circuncidai-vos, não, na carne do prepúcio. Isso será por sinal de pacto entre mim e vós. A idade de 8 dias. Então todo varão que nascesse da descendência de Abraão ou fosse do povo de Deus, deveria ter uma marca. Será que Deus não sabia quem era que havia nascido da descendência de Abraão, que precisasse ser circuncidado para saber que era seu? Lembre-se, irmãos, quando Davi vai enfrentar Golias, ele diz uma frase, ele diz assim: olha, este incircunciso, não é uma ofensa, ele não está ofendendo, ele está dizendo: olha, esta pessoa que não pertence ao povo de Deus, esta pessoa que é desconhecida do meio de nós, esta pessoa que não testifica de Deus, não testifica que pertence a Deus. A circuncisão, então, era um símbolo, era uma forma que o indivíduo tinha para dizer ao mundo. Repare, ele não precisa dizer a Deus, ele não precisa falar com Deus. Deus o conhece desde o ventre, desde antes de sua formação. Deus já o conhecia. Deus me conhece desde antes da minha formação. Ele não precisa de sinais algum, mas Ele coloca um sinal para que o mundo reconhecesse que havia ali um pacto entre o espiritual e o material, entre aquilo que está além do entendimento para aquilo que está no entendimento. Havia um sinal que o que é espiritual concorda com o que é natural, e o que é natural concorda com o que é espiritual. Então eu estou dizendo ao mundo, eu não estou dizendo a Deus, eu estou dizendo ao mundo que eu concordo com aquilo que é espiritual e foi proposto por Deus. Eu reconheço em Deus a sua soberania e reconheço que sou povo seu. Mas passados os anos, veio Jesus Cristo, e o profeta Isaías, ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. E aí lá em Mateus
Mateus, no capítulo 3 de Mateus, no versículo 1, diz assim o evangelista: naqueles dias apareceu João, o Batista. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então o que acontecia? Acontecia que quando nascia uma criança, e a criança pertencia aos filhos de Abraão, aos 8 dias eles eram circuncidados e eram considerados então filhos de Deus, herdeiros de Deus, povo de Deus. E aqueles outros que aceitavam ser povo de Deus também eram circuncidados, ainda que não fossem da família de Abraão, mas eles também poderiam ser circuncidados e serem eleitos povo de Deus. Mas houve um momento em que um homem apareceu no deserto, pregando e preparando o caminho, e pregava o batismo de João. E o que é o batismo que nós realizamos hoje? É a substituição daquilo que outrora era a circuncisão. Hoje nós temos o batismo. Então, quando eu me batizo, eu estou dizendo ao mundo: eu acredito naquilo que é sobrenatural, eu acredito naquilo que é espiritual, eu acredito naquela aliança que foi proposta por Deus, eu acredito que eu sou filho de Deus e sou membro de sua família, de seu povo. Amém, glória a Deus. Este é o motivo por qual nós temos que ser batizados. Mas pastor, e se não der tempo? E se aquele ladrão que estava na cruz, ele não foi batizado? Irmãos, aquele homem, na situação de morte que ele se encontrava, ele testificou que acreditava e confiava em Jesus Cristo. Então nós precisamos mostrar ao mundo quem nós somos. O batismo é exatamente isso, é testificar que nós, eu e Deus, o irmão e Deus, cada um de nós, que Deus, temos um pacto, aquele pacto que foi feito com Abraão, e foi dado a todo aquele que nele crê. A palavra de Deus diz lá em Marcos: quem crer e for batizado será salvo. Todo aquele que crer no Senhor e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele não diz quem não crer e não for batizado, ele diz quem não crer, porque se esse indivíduo não crer, é claro que ele não será batizado, porque não crê. Mas se ainda que ele diga: eu não creio, mas serei batizado, não, ele não será batizado, ele terá um mergulho, apenas isso. Ele estará entrando na água e se molhando, apenas isso. Porque o batismo não é só apenas entrar na água, mas dá testemunho de que você e Deus têm uma aliança. Irmãos, lá no livro ainda no livro de Mateus,
5 de Mateus. Lá no versículo 13. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, sem gosto, para que se há de restaurar-lhe o sabor? Com que se há de restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então entenda, lá no princípio eu disse aos irmãos, quando há a necessidade de se mostrar que aquele indivíduo ele tem algo diferenciado, coloca-se nele uma marca, e aquela marca ela identifica quem aquele indivíduo é. Então, se eu estou andando pela rua e vejo um policial, eu sei que ele é um policial. Por que é que eu sei que ele é um policial? Porque há uma marca nele que o identifica como policial. Os irmãos entendem isso? Então, quando nós temos um funcionário da Sabesp ou da Enel, e ele está trabalhando na rua, e eu consigo enxergar, eu observo nele uma marca, e sei que ele é funcionário da Enel ou da Sabesp, porque vejo nele uma identificação visual. E Deus nos diz: vós sois o sal da terra. Ele nos diz: vós sois a luz do mundo. E ele ainda nos alerta: se o sal não tiver sabor, para que serve? Se a luz não estiver em lugar de destaque, para que serve? Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: como é que eu serei salvo? Porque literalmente, irmãos, e nitidamente, esta é uma linguagem metafórica. Literalmente, não há dúvidas de que essa é uma linguagem metafórica. Então eu preciso entender o que é que o meu Senhor está dizendo para mim quando Ele diz: vós sois o sal da terra. O que Ele está dizendo para mim é que você precisa ter uma identificação, uma identidade de Cristo na sua vida. Mas como eu vou ter uma identidade de Cristo? É só eu colocar um colar bem grande, um crucifixo muito grande no meio do meu peito e dizer: eu sou cristão? Dizer que eu sou sal da terra é pegar a Bíblia e colocar embaixo do braço e sair para a direita e para a esquerda, exibindo um livro muito grande
Livro de Lucas, no seu capítulo 18, e versículo 18. Isso é fácil guardar, 18 e 18, né? Então, Lucas, capítulo 18, versículo 18. Diz assim: e perguntou-lhe um dos principais. Esse principais é um dos príncipes, uma daquelas pessoas que eram pessoas de destaque dentro da comunidade. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Primeiro já puxa a orelha. Isso é reconhecer Deus em primeiro lugar. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo assim, disse: quão dificilmente entrarão rico no reino de Deus, porque tem riquezas. Amém? Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que aquele homem não era qualquer pessoa. Era um dos principais, eram aqueles que estavam ali, estudavam a palavra, e conheciam a palavra, e provavelmente ensinavam no templo. Estava ali um homem que se destacava diante de sua comunidade pela sua posição religiosa, porque a Bíblia diz que era um dos principais. E o Senhor Jesus diz: olha, cumpra toda a lei. E ele disse: eu cumpro toda a lei. Então eu já posso ir para o céu, eu já posso morar na glória eterna com Deus. E Deus diz: não, peraí, falta uma coisa. Você precisa ter uma marca que identifique você, que identifique o pacto que você tem com Deus. Você precisa de uma marca. As pessoas precisam olhar para você e sentir o seu sabor de sal. As pessoas precisam olhar para você e ver a luz de Deus brilhar em você. E como eu faço isso? Ame a Deus mais do que você ama as suas riquezas. Glória a Deus, aleluia. Mostre o quanto você ama Deus. Mostra que você acredita que o tesouro que está separado no céu para você é maior do que todo aquele tesouro que você separou na terra. Mostra que você confia nisto. Mostra que você acredita mais no espiritual, mais no além, mais naquilo que está no âmbito de Deus do que naquilo que os seus olhos veem no natural. Este homem não pôde ser sal da terra e não pôde ser a luz do mundo, porque amou mais as suas riquezas. Ele não pôde dar o testemunho ao mundo de que ele tinha um pacto
com Deus. E para encerrarmos, como é que eu vou mostrar ao mundo que tem um pacto com Deus? O nosso viver, o nosso dia a dia, as coisas que fazemos, as coisas que falamos, aqueles testemunhos que nós damos, não com o intuito de dar o testemunho, mas com aquele intuito de vivermos a palavra de Deus e as pessoas observarem isto. Quando as pessoas observarem você e de longe olharem e disserem: este tem a marca de Cristo. Não é pelo crucifixo, não é pelaquela roupa diferenciada, não é por aquela farda, não é por nada daquilo que é natural, mas daquilo que se trata no sobrenatural. As pessoas vão olhar para você e dizer: este é diferenciado, este tem algo diferente, eu não consigo entender. Eu olho para ele e vejo uma pessoa diferente, olho para ela, tem uma atitude diferente, alguma coisa ali não é normal. Há um brilho diferente nesta pessoa. Este brilho é o brilho de Cristo, é a luz de Cristo. Esta é a marca, é o pacto que Deus tem contigo e você tem com Deus. Aleluia. Precisamos viver a palavra de Deus, e quando nós estivermos vivendo a palavra de Deus, os irmãos verão que a luz de Cristo brilhará em nossas vidas, e nós estaremos dando testemunho, estaremos mostrando ao mundo a marca de que há entre o espiritual e o natural.